Um ano de mudanças, um devocional centrado em desfrutar de Deus, escrito por Nicolás Trenchini e narrado por Léo Barreto. Dia 87. A mudança. Como funciona a sua soberania? Quinta parte. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Jonas 4, versículo 1. Odeio o que você ama. É o que Jonas diz em nossa passagem. 2 versículos mais adiante, o profeta redobra a aposta e enfatiza sua postura de forma ainda mais categórica. Esta é a minha paráfrase do que diz o versículo 3. Prefiro morrer a te ver perdoar esses malditos assírios. É óbvio, não é? Jonas tem um ídolo que não quer largar. O que Deus faz no versículo seguinte? Ativa a sua soberania. Se ler com atenção o capítulo 4, e te recomendo que abra sua Bíblia e faça antes de seguir lendo, notará que se produz uma série de déjà vu divino, entre aspas. O que quero dizer? Que Deus volta a levar Jonas ao capítulo 1, ou melhor, que Deus reproduz o cenário do capítulo 1 no capítulo 4. Deixe-me desenvolver um pouco melhor esta ideia. Como vimos dias atrás, no livro de Jonas nada acontece por acaso. As palavras específicas que o profeta seleciona para descrever os acontecimentos têm toda a intenção de nos mostrar que nada lhe acontece por acaso. Comparemos ambos os capítulos para observar esta dinâmica. No capítulo 1, Deus usa uma tempestade para encurralar Jonas e ajudá-lo a meditar sobre o que ele fez. Como? Deixa-o 3 dias pensando na barriga de um peixe. No capítulo 4, Deus usa um sol abrasador para queimar o profeta e ajudá-lo a refletir em sua atitude. O texto é muito claro. Nenhuma dessas duas circunstâncias naturais, entre aspas, são um acidente. Nem a tempestade, nem o sol. Ambas as situações são projetadas, controladas e dirigidas por Deus. De Jonas 1, versículo 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. De Jonas 4:8. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Pode ver o déjà vu divino? Nenhum desses acontecimentos é acidental ou produto do acaso. Deus os dispõe com toda intencionalidade. Como funciona a soberania de Deus? Como se relaciona com nossas mudanças enquanto ao coração? O texto nos mostra a Deus como uma espécie de xadrezista cósmico que ordena estrategicamente todas as peças na vida de Jonas para que o profeta não possa escapar da lição que Deus quer lhe ensinar. Não aprendeu a lição no capítulo 1? Não há problema. Você pode repetir a tentativa no capítulo 4. Não notou esse tipo de padrão na sua própria vida? Não lhe acontece que às vezes o próprio céu parece conspirar para fazê-lo viver uma e outra vez experiências de injustiça ou frustração que parecem se repetir? Será que Deus tem uma intenção didática com elas? Será que, por essa resistência a abrir as mãos, Ele tem que permitir que você volte a vivê-las? Agora mesmo, você tem sua Bíblia aberta no capítulo 4? Observe o texto. Quantas vezes Deus fala nesse capítulo? 2. O que Deus diz em ambas ocasiões? Exatamente a mesma coisa. Em ambos os casos, repete a mesma pergunta. Ele diz em Jonas 4, versículo 4, você tem alguma razão para essa fúria? E diz no capítulo 4, versículo 9, você tem alguma razão para estar tão furioso? Será por acaso que o Senhor repete a mesma pergunta 2 vezes? A resposta é óbvia. Ambas as perguntas têm toda a intenção de ajudar a Jonas a pensar. Mas pensar sobre o quê? A passagem afirma 2 vezes, Deus quer que medite na razão que motiva sua raiva. Ou seja, que Jonas descubra um ídolo que não pode ver. Como se pode observar no Antigo e no Novo Testamento, João 15, versículo 2 e Hebreus 12, versículo 7, para Deus, esta forma de utilizar sua soberania não é uma exceção, mas um costume.
Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário no saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Consegue ver o mesmo padrão em Ageu que em Jonas? Pense por um momento. Por que certas coisas não saem como eu quero? Por que será que Deus parece estar determinado em frustrar meus planos? Por que será que sempre acontece o mesmo? Haverá em meu coração algum ídolo escondido que Ele quer me mostrar e eu me resisto a soltar? O que ativa a disciplina de Deus? Uma lição não aprendida. A Bíblia é muito clara. Deus espera que eu conecte certas circunstâncias, normalmente dolorosas, com seu objetivo de trazer luz e me transformar. No entanto, como nos recorda o autor de Hebreus, não se desanime quando for disciplinado por ele. Seu motor é o amor e seu objetivo final é a mudança que te dá a verdadeira vida. Hebreus 12, versículos 5 ao 6. Paráfrase minha. Para orar e meditar ao longo do dia. Será que Deus quer me ajudar a mudar, encurralando-me com situações que quero evitar? Ele usa sua soberania para me levar a viver experiências duras e confrontar-me com ídolos que não posso ver. Queremos dizer algo importante antes de você parar de ouvir este áudio. Nosso desejo como ministério é oferecer esses áudios e muitos outros recursos de forma totalmente gratuita. Você sabe como pode nos ajudar a continuar oferecendo-os sem nenhum custo? Não vamos pedir dinheiro. O que gostaríamos que você fizesse é comprar qualquer um dos nossos livros e presenteá-lo a alguém. Dessa forma, você está colaborando com o nosso ministério e nos ajudando a continuar oferecendo iniciativas como essas. Ao mesmo tempo, você está ajudando outras pessoas a desfrutar mais de Cristo. Muito obrigado. Se você deseja acessar mais recursos relacionados ao ministério Mudanças Profundas, convidamos você a buscar-nos nas redes sociais ou visitar o nosso site www.cambiosprofundos.com/pt.